Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar, comentar com vocês 3 autores que eu acho que mereciam ser mais famosos. Ou seja, eu acho que esses autores, apesar de conhecidos, eles não têm o reconhecimento que merecem. O primeiro deles é um que eu tenho lido recentemente, vocês têm visto aí nas minhas leituras do mês, é o Aloysio de Azevedo. Eu tenho aqui Casa de Pensão, que eu li recentemente. O último que eu li dele é o Mulato. E o mais famoso dele, o Curtiço. Esse costuma cair mais no vestibular. O que ele tem de bom e por que eu acho que ele não é tão reconhecido assim? A narrativa dele é muito boa, né? Ele tem uma habilidade narrativa excelente. Um bom texto, não importa o gênero, não estou falando só de literatura. Um bom texto, na minha opinião, um texto bem escrito é aquele que deixa o leitor assim entregue. O leitor fica conduzido o tempo inteiro. Às vezes tem vontade de largar e não larga. As peculiaridades, as descrições não são cansativas, porque tudo que é descrito de maneira muito interessante. Ele é muito arguto e muito perspicaz. Neste ponto, ele se assemelha ao Machado de Assis, assim, a ponto de traçar as características das personagens. Ele desvela a maldade por trás de cada ato, ele caracteriza muito bem. Não sei se é porque a, digamos, escola estética que ele representa seja o naturalismo, e o naturalismo depois ele caiu em descrédito. Talvez seja por isso que ele não tem o reconhecimento que merece, na minha opinião. O naturalismo, a partir da ciência, começa a descrever características de personalidade, né? Aquela máxima de que o meio condiciona o indivíduo, né? Ou seja, não deixa brecha nenhuma para o livre-arbítrio, o determinismo, e a gente sabe que isso resultou num positivismo. Então, assim, no âmbito da ciência, o positivismo é tão combatido que eu acho que o naturalismo acabou sofrendo um pouco com isso. Não que eu defenda o naturalismo, mas a gente tem que entender o momento histórico. Isso estava em alta naquele momento. Muita gente aderiu. Essa de Queiroz também descrevia tudo desta maneira, determinística, não sei se tem essa palavra. Então a gente vê nesses romances esse tipo de descrição. O Curtiço representa isso muito bem, né? Os indivíduos naquele meio parece que não tem saída, é aquele meio abjeto, só pode fazer com que as pessoas se tornem abjetas também. Parece que não é possível sair dessa condição, certo? Então isso é uma característica do cientificismo, que leva ao naturalismo, que depois leva ao positivismo e fica assim. Acredito que seja por isso que ele não é tão reconhecido quanto merece. Mas o que é uma pena, porque toda a característica, todo o valor literário, né? Quando eu falo valor literário, eu estou falando de descrição de personagem, formação de caráter, perfil psicológico, a habilidade narrativa, né, essa que eu falei, e aí isso acaba ficando em segundo plano, né? É uma pena. O outro autor é mais um brasileiro, eu já até comentei aqui com vocês, quem me acompanha sabe, Lima Barreto. Eu já comentei que eu acho que ele não tem o reconhecimento que merece. Eu não li apenas esses 2 livros dele, aqui eu tenho O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas eu li também Cemitério dos Vivos. Ainda quero ler mais dele, porque ele escreve muito bem. Escrevia, né? Ele tinha uma consciência política, uma consciência da condição social, do seu lugar de fala, que eu acho que era muito boa. E ele também tinha uma habilidade narrativa. Cemitério dos Vivos é algo assim tocante, ele tinha uma sensibilidade assim muito forte, ele percebia facilmente as coisas. Então assim, a situação política, os desvalidos e tal. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é o mais famoso dele, né? Acho que está na relação dos 100 melhores livros da literatura brasileira. E talvez este seja, dos 3 que eu li, este seja o que é menos autobiográfico. Este aqui, a gente sabe, ele está falando dele mesmo,
Claro, não é, né, autobiográfico por excelência, mas tem muitos traços da biografia dele, assim como Cemitério dos Vivos, né, que é sobre um manicômio, e ele ficou realmente no manicômio. Aqui ele está falando também de uma pessoa que sofre preconceito, um excluído, que é a situação dele. Então, assim, ele sente muito fortemente na pele o que é ser um excluído, o que é ser negro no finzinho do século XIX, comecinho do século XX. Aliás, até hoje não é fácil, imagina naquela época. Mas ele não traz isso tão fortemente para a obra, assim, não é esse aspecto. Ele fala dos excluídos de modo geral, ele fala da situação, ele fala... Na verdade, ele não defende, não levanta nenhuma bandeira, ele não fala deste grupo ou daquele. Ele fala da condição humana, da droga que é essas diferenças todas. Então ele poderia estar falando do negro, ele poderia estar falando do índio, poderia estar falando da mulher, poderia estar falando do homossexual. Porque ele está falando da porcaria toda, que é toda essa diferença de tratamento. Ou do louco, né? Esqueci de incluir o louco quando ele fala lá do manicômio. Então, assim, as pessoas que ficam marginalizadas, elas são marginalizadas, elas ficam a reboque do sistema. Ele trata disso. Um triste fim de Policarpo Quaresma, ele também fala do louco, né? Uma pessoa que tem uma razão em comum. Então, assim, você não está dentro de um circuito para poucos, para eleitos, e sofre as consequências disso. E ele traça bem, assim, é um retrato da sociedade naquele momento, ele escreve muito. Agora, um que não é brasileiro, ele é inglês. Vou frisar isso, ele é inglês, porque acho que em algum vídeo eu disse que ele era norte-americano, não é? Eu estou falando do Somerset Maugham, William Somerset Maugham. Eu tenho 4 livros dele, mas não li esses 2. Ele é o autor de Servidão Humana, O Fio da Navalha. Eu acho que, falei que ele era americano porque essa história aqui é americana, né? E aí eu acho que eu confundi. Aqui eu tenho também Férias de Natal, que eu não li, tá no plástico, e Um Gosto e 6 Vinténs. Não li. Este autor, faz muito tempo que eu não leio nada dele, né? Então, assim, os 2 que eu li há muito tempo, mas eu tenho a lembrança, eu tenho a memória emocional de ter gostado muito da escrita dele. Eu gosto muito dele. Ele trata de... Os 2 que eu li, estou falando todos. Ele aborda enredos assim, aparentemente simples, mas que tem uma carga de lição de vida, de trajetória de um ser que se faz, que se forma. É quase romance de formação. Servidão Humana é um romance de formação. O Fio da Navalha não chega tanto, eu acho. Talvez não chegue a tanto porque a gente está já na fase apenas adulta do Larry, mas não sei se a gente pode considerar romance de formação quando a gente só fala de uma formação moral já na fase adulta e não uma coisa assim desde criança. Enfim, mas ele tem essa pegada de romance de formação, o indivíduo se construindo, formando-se, apesar do seu contexto, apesar das suas relações, apesar de... Mas ele escreve de maneira bem envolvente. Não fica assim como lição de moral, sabe? Não tem a ver com lição de moral. A gente está falando de pessoas que se batem assim, né? Caem, levantam e vão se formando e vão aprendendo com a vida. Gostaria que, se alguém conhece esse autor, já leu alguma coisa, comentasse aqui embaixo, me indicasse mais coisas dele e desse sua opinião sobre ele. Ele não é tão conhecido assim. Não só por ser estrangeiro, ele é menos conhecido que os outros 2 aqui no Brasil. Porque a gente tem muitos estrangeiros que são mais conhecidos que brasileiros. É porque eu acho que ele, de modo geral, não é bem conhecido mesmo. Então eu gostaria que vocês comentassem, não só ele, os outros também, o que vocês acham. E quais são os autores que vocês conhecem, que vocês acham que mereciam mais crédito, mais reconhecimento, mereciam ser mais famosos. Conta aqui embaixo para compartilhar, quem sabe eu faço um outro vídeo sobre esse tema. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, vocês sabem, eu posto conteúdos diferentes no blog, né, a página lá no Facebook e no Instagram. Para as 2 redes, O Que Vi do Mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.